Vou chamar então para começar o João Felipe. Então, o João Felipe Rodrigues, ele é mestrando na Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, e vai apresentar o trabalho Autorretrato como Otelo, Identidade Afrodiaspórica na Poesia de Jason Allen Pesant. E é isso, pode começar, João. Obrigado. Bom dia a todas e todos. Então, como foi dito, meu nome é João Felipe Rodrigues, sou mestrando em Letras e Estudos Literários pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou bacharel em Português e Inglês pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E essa é a minha apresentação, Autorretrato como Otelo, Identidade Afrodiaspórica na Poesia de Jason Allen Pesant. Primeiramente, gostaria de agradecer à Universidade de São Paulo pela organização do evento, pela oportunidade de comunicar minha pesquisa. Agradeço também ao FJF pela bolsa, da qual sou recipiente, que é o meu orientador, o professor Dr. Rogério de Souza Sérgio Ferreira. Essa pesquisa é centrada na coletânea de poemas Self-Portrait as Otelo, publicada em 2023, de autoria de Jason Allen Pesant, autor jamaicano radicado na Inglaterra. A obra em questão é sua segunda publicação poética e foi vencedora dos prêmios literários de poesia de maior prestígio no Reino Unido em 2023, o T.S. Eliot e o Ford Prize na categoria Melhor Coleção, Melhor Coletânea. Atualmente é professor associado de Teoria Crítica e Escrita Criativa na Universidade de Manchester. Embora o prestígio dos prêmios evidencie a importância da sua escrita, nenhum livro do autor foi traduzido para a língua portuguesa até o momento. Destaco que a relevância da sua obra não é definida pelos prêmios em si, que servem como mero indicativo de sua qualidade, mas principalmente pelos temas abordados e o valor estético impresso, como pretendo demonstrar ao longo da minha exposição, que justifica a escolha do livro como objeto de estudo. O livro Self-Portrait as Otelo, como eu já disse, é uma coletânea de poemas do autor. Eu trago aqui esse primeiro trecho, que é o livro é dividido em 3 partes, mas ele tem esse poema que vem antes das 3 partes. Eu trouxe esse pequeno trecho. Your silence is a haunting, brothers are wanting, people are waiting to hear, I conjure you furiously. Isso ele se endereçando à figura do Otelo, o personagem do Otelo. O livro tem essa divisão em 3 partes, que é inspirada na maior parte dos poemas nas vivências biográficas do próprio Allen Pesant, como a sua mudança da Jamaica para a Europa ainda jovem, para seguir seus estudos especificamente na Escola Normal Superior de Paris e então na Universidade de Oxford. O mais interessante aqui é como o escritor traduz para a poesia as suas experiências como homem negro, imigrante na Europa, experiência essa com a qual o poeta traça um paralelo com o personagem shakespeariano Otelo, o mouro imigrante em Veneza. Dessa forma, o objetivo de pesquisa foi investigar a significância desse paralelismo na criação poética em estudo. Ou seja, paralelo entre as próprias experiências do autor e aquelas do personagem Otelo na peça homônima. Minha hipótese é de que essa estratégia posiciona a obra do autor dentro de uma linhagem literária que perpassa o cânone literário ocidental, que bem ou mal é eurocêntrico, devido a todo o passado histórico da literatura do Ocidente, e ao mesmo tempo isso permite que o autor parta do cânone para extrapolá-lo, ou seja, criar novas poéticas pós-coloniais, que por sua vez não negam a importância do legado estético das obras canônicas. Como principal embasamento teórico para a pesquisa, elenco o livro Entre Oferchu e Eixo Nouveau, de Edmilson Amédio Pereira, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e poeta reconhecido na crítica brasileira. Em seu livro, Edmilson analisa as poéticas afrodiaspóricas a partir de uma epistemologia própria, usando a figura simbólica do orixá da comunicação e da linguagem, Exu, para enquadrar sua análise. Um dos pontos principais do livro é a equação contraste e síntese, tão presente na história brasileira, justamente por ser uma história de encontro entre velho e novo mundo, com resultados diversos na realidade e, consequentemente, na literatura vindoura. Em suas palavras, em termos literários, essa perspectiva viabilizou a criação de um repertório ficcional no qual se destacam personagens que se nutrem da lógica do contraste e síntese.
É a partir de então que Edmilson analisa obras representantes da literatura brasileira afrodiaspórica, empregando os neologismos de Ofexu e Exu Nouveau. O primeiro conceito indica a relevância do diálogo entre diferentes tradições epistemológicas e literárias ao aproximar a figura Orfeu, da mitologia grega, com a de Exu, do povo iorubá. Em seu projeto crítico literário, Edmilson não defende um apagamento do cânone ocidental, mas um reconhecimento que permite, então, uma ruptura para algo novo. Para o crítico, Ofexu refere-se a um fazer poético que se aproxima mais da descrição da realidade. Por outro lado, o Exu Nouveau denota uma poética mais preocupada com a experimentação e a vanguarda. Em seu nome, Exu Nouveau também indica o dialogismo proposto por Edmilson ao unir o nome Exu com a palavra do francês Nouveau. É a partir dessa perspectiva que seguimos para a nossa leitura do poema, dos poetas. Nossa atenção se volta aqui para uma análise, principalmente da segunda parte da coletânea de poemas, em que aparece de forma mais destacada a relação com o personagem da dramaturgia. Essa parte contém 5 poemas intitulados Self-Portrait as Othello, o quarto e o quinto dos quais estão em ordem oposta, em ordem inversa, uma espécie de jogo com um quê de trickster. Além disso, os poemas não são consecutivos, sendo entrecortados pelos poemas What Shakespeare Did Not Write About, Othello Walks, e 2 poemas intitulados Who is Othello? O eu lírico começa o primeiro poema fazendo uma identificação direta com o próprio Othello. We should have every right to be in love. A referência à peça é clara. Othello casa-se com Desdemona, apesar da desaprovação do pai, que em um primeiro momento acredita que essa paixão deve ser fruto de magia. Uma conclusão claramente preconceituosa, com base nas origens do personagem. De saída, temos então a identificação entre o eu lírico e o Othello, personagem de Shakespeare. Logo, do próprio autor com o personagem de Shakespeare, uma vez que a coletânea de poemas, desde o início, faz alusões explícitas às próprias experiências de vida do personagem enquanto imigrante, primeiro em Paris e depois em Oxford. Ao utilizar a primeira pessoa mais adiante, a identificação fica mais evidente. Why should I always fight? Ao mesmo tempo, uma referência ao personagem da peça, guerreiro renomado, valorizado pelo seu corpo físico, uma referência ao próprio poeta e suas vivências como homem afrodiaspórico imigrado na Europa. O poema em seguida aponta a importância da linguagem. Dentro do espaço diegético da peça, Iago, The Jealous White Boy, manipula a narrativa e cega o próprio Othello para acreditar na traição de sua esposa Desdemona por meio da manipulação da própria linguagem. Ao dizer que o som da sua fala do eu lírico, é o white gaze, termo que é usado para expressar a pressuposição de que um determinado discurso é proferido por uma pessoa branca, está se dizendo que Othello, e logo o eu lírico, tenta falar de uma forma branca ou eurocêntrica. Mas o perigo para a pessoa afrodiaspórica é justamente se colocar em lugar de destaque. You should not be true lord in this space. É a própria grandeza de Othello que leva os ciúmes de Iago ao ser preterido em suas ambições de crescimento hierárquico militar, tornando-o alvo do Jealous White Boy. O mesmo pode ser considerado verdade ao pensarmos em pessoas negras em posições de destaque profissional, seja na Europa ou mesmo no Brasil, posições essas que, em uma sociedade marcada pelo racismo, são continuamente questionadas. Em todo caso, a malícia de Iago que toma forma por meio da linguagem só tem efeito por causa do pacto racista na sociedade de Veneza do início do século XVII. What he was saying, thousands were saying and thinking. O eu lírico termina o primeiro poema afirmando que estão livres. Certamente as pessoas afrodiaspóricas da peça, ou seja, do fim trágico de Othello. Mas o questionamento se mantém. Othello era um corpo de verdade para Desdemona, por extensão para a sociedade de Veneza, que em determinado momento pareceu aceitá-lo, ou era apenas um fetiche? A reflexão ecoa preocupações contemporâneas acerca das relações de raça e etnia no Ocidente. O próprio poeta coloca em discussão se o corpo negro é valorizado em sociedade como um ser pensante com seus próprios desejos, ou se é resumido a mera fetichização. Outros fragmentos dos poemas são particularmente relevantes para a nossa análise. No poema seguinte ao analisado, What Shakespeare Did Not Write About,
o eu lírico coloca explicitamente Otelo como arquétipo de referência para a sua poética. I'm haunted as much by the character Othello as by the silences in the story. 5 centuries later, why does Othello offer up so easy a template for this precarity, for this endless negotiation? Veste non quo. Why does he offer up so easy a template for the shame produced in my body? O não dito é tão perturbador quanto o personagem em si. Antes é mencionado o comércio de escravos na Inglaterra, comércio esse que tinha a bênção do Papa. So easy a template. O eu lírico considera Otelo um arquétipo natural para discutir suas questões contemporâneas, em especial a vergonha, que é resultado dessas contradições e ambiguidades, como no próprio texto de Shakespeare. Pela perspectiva de Edmilson de Almeida Pereira, a poética de Alan Parsons parte do canônico em Shakespeare para romper com ele, criando algo novo e relevante para a experiência afrodiaspórica. As contribuições estéticas e simbólicas do cânone são aproveitadas para possibilitar essa ruptura, em lugar de serem ignoradas na pretensão de uma nova poética que finge que o cânone não tem sua influência na escrita contemporânea. Na forma, podemos também analisar as aproximações que o lírico faz com a importância da linguagem dentro da peça Otelo e a sua importância para o poeta afrodiaspórico. O domínio da língua do colonizador é, por sua vez, ambiguidade e possibilidade de romper com o white gaze e alcançar uma nova poética que dialoga com as contradições do colonialismo, mas obtém sucesso em se firmar como poética pós-colonial. Aqui, Alan Parsons não é o homem caribenho descrito por Frantz Fanon em Pele Negra, Máscaras Brancas, que volta da França ou agindo como se fosse um francês, ou negando por completo a influência francesa. Mas sim um homem que se aceita como sujeito afrodiaspórico, consegue dialogar com as ambiguidades inerentes ao sujeito pós-colonial. Espero na minha fala ter conseguido descrever a relevância do paralelismo traçado pelo autor entre suas próprias experiências e a figura do personagem Otelo na peça de Shakespeare. O diálogo entre o canônico e o novo, a partir da posição da pessoa da afrodiáspora, como descrito por Edmilson de Almeida Pereira, é responsável por grande parte da produção literária da afrodiáspora contemporânea, que proporciona novas poéticas com forte poder criativo. Gostaria de iniciar minha fala lendo um pequeno trecho do poema The Picture and the Frame, em que o lírico faz uma breve análise da pintura The Feast in the House of Levi, do italiano Paolo Veronese, o original Convito in Casa de Levi, do italiano Paolo Veronese, e que atualmente se encontra em Veneza, na Galeria dell'Accademia. Aqui, o eu lírico discute a presença de diferentes personagens negros que, embora em lugares de aparente subserviência, se permitem olhar os personagens brancos olho no olho. Ele chama particular atenção para esse personagem aqui, pela proximidade que ele fica com a figura de Jesus na obra. Ele parece estar conversando com um homem branco, gordo, desinteressado, isso nas palavras do próprio poema, até que se percebe que uma das mãos do homem negro parece estar tentando entrar num dos bolsos do homem branco. E aí eu li a palavra que é decepcionante no mínimo. Mas isso se encaixa nesse âmbito de ambivalências, ambiguidades presentes nesse quadro, que ele comenta em especial nesse poema. Em todo caso, a ambiguidade é marcada principalmente por esses outros personagens negros, que apesar de, em aparente posição de subserviência, se permitem olhar os personagens brancos olho no olho. They are looking people in the eye, even having conversation. Ambiguous. But with ambiguity, I find myself stepping into a different history of representation. Ambiguity is a fucking revolution. It's almost overwhelming. All I have is invention. All I could ever do is invent. I was tired of invention. Obrigado. Podemos então prosseguir para a próxima fala, que será proferida pela Marcela. E a Marcela, ela é mestre em Teoria da Literatura e Literatura Comparada no Instituto de Letras da UERJ. A fala dela será um panfleto em inglês sobre o Brasil, Londres, Pernambuco, 1595.
Bom dia, eu me chamo Marcela, sou da UERJ, terminei há pouco tempo o mestrado e ingressando agora no doutorado. A minha pesquisa é sobre um panfleto e eu não sei, eu considero um objeto pouco estudado e eu me dediquei bastante à definição do que é um panfleto. E esse panfleto, a importância dele é porque ele faz uma conexão entre Londres, Lisboa e Pernambuco. Lembrando que isso aconteceu em 1595, Pernambuco ainda era uma colônia portuguesa e tinha um assentamento português em Pernambuco e acontece um saque a esse assentamento. E aí esse panfleto ele é escrito sobre esse saque que aconteceu em Pernambuco. Sobre esse panfleto, nós temos dois relatos, um que é o panfleto que eu estudo e um relato de viagem que foi escrito de forma anônima, relatando o mesmo saque, né? A mesma viagem pirática. Acho que o primeiro de tudo é definir o que é um panfleto. E o panfleto, eu acho que a gente pensa de uma forma meio moderna, né? Com aquela folhinha que as pessoas fazem propaganda. De um jeito ou de outro é uma propaganda, ele foi usado como uma arma de propaganda e uma arma política, só que ele era um livrinho que eu diria que para nós, o mais próximo que temos é o zine. A ideia do panfleto, que é um exemplo, não é o meu panfleto, mas é um exemplo de um panfleto. À época, eu estudo principalmente por meio do John Raymond, que ele define que, em primeira instância, panfletos eram livros curtos e divididos em quartos. Então, a ideia era pegar um folho, né, uma folha, e aí, conforme você ia dividindo, criavam-se tipos diferentes de livros. E o panfleto, ele era dividido em duas vezes. Ele virava um quarto. Você pega a folha grande, divide, assim como você faz um zine. Você pega uma folha 4, você divide e ele vira um livretinho. E aí, esse livreto ele é uma fabricação muito fácil, ele é muito barato. E esse é o ponto do panfleto, ele é uma publicação muito barata. E nós tínhamos os panfletos, que eram divididos em quartos, ou chamados quartos, o fólio, que era dividido em só uma vez, então eram livros grandes, bonitos, feitos para serem lidos sobre uma mesa, porque você não podia segurar na mão. O relato de viagem anônima está em um fólio. Ele está num livro que foi feito, numa coletânea de viagens, para ser lido sobre a mesa, enfim. E existiam também os oitavos, que eram divididos em 3 vezes. Então eram mais baratos ainda. A ideia do panfleto é que ele era um escrito extremamente popular, ele era muito fácil de ser fabricado, ele era muito barato, ele era vendido em locais populares e ele custava muito menos do que um livro. Então, para a população mais pobre, ele era muito acessível. E a ideia do panfleto é que ele fosse lido em voz alta em algum lugar, como uma taberna ou uma praça pública. Então, a ideia era botar essa informação circulasse o máximo possível entre as pessoas. E aí começa a questão do panfleto. Como ele era uma coisa popular, de baixa, ele é considerado uma literatura baixa, não gosto desse termo, mas era como eles definiam, não, uma literatura baixa, digamos, para a população. Ele era visto como uma coisa ruim. E os historiadores e os críticos literários, eles não estudavam os panfletos porque eles não eram considerados fidedignos, nem... eles não foram feitos para durar. Então, muitos panfletos se perderam e não tinha assim, interesse em estudar o panfleto em si. A Calganho, que tem uma tese que eu me baseei muito na tese dela, ela fala sobre, especificamente, panfletos. Ela destaca que, até recentemente, os manuscritos eram considerados fontes mais fidedignas e, por isso, eram priorizados como objetos de estudo. Acontece que, no decorrer da história, a gente descobre que os manuscritos, as cartas e afins, eles também eram pensados para publicação. Então, não necessariamente o que aquela pessoa estava escrevendo era a verdade, né? E sobre a definição do panfleto, aqui em específico na minha pesquisa, eu trabalho com a definição mais ou menos de 1580, que o panfleto na Inglaterra eram obras curtas, de fácil leitura, de impressão e papel barato, custando muito menos que um livro e que abordava questões políticas, sociais e religiosas da ordem do dia, ou seja, sobre questões atuais.
de um paralelo. Aqui no Brasil nós temos os panfletos sobre a independência, que foram lançados por uma professora até lá da UERJ, eu esqueci o nome dela agora no momento, mas se que eu lembrar eu digo. Mas também só começaram a ser estudados agora. A gente também desconsiderava o panfleto, mas chegou mais tarde no Brasil, no geral. Como eu disse, eles eram encontrados em ruas de grande circulação, como na Catedral de St. Paul, St. Austin, Leadenhall e on Fish Street. Em 1559, a Rainha Elizabeth emitiu recomendações por leis para que fosse fiscalizado o panfleto. Haveria de ter uma censura sobre o panfleto, porque por meio do panfleto estavam acontecendo propaganda política e religiosa, principalmente da católica, na época que já eram anglicanos, né? Então isso circulava sobre a população mais pobre, né? E no modo geral entre a população mesmo, e aí dava uma quebra, né, no governo. Então tinha que ser vigiado. E, obviamente, pirataria, né? Alguns livros que eram caros de serem impressos, eles lançavam em panfletos que podiam ser lidos por todos. Mas o ponto do panfleto também é que a Sandra Clark até observa que os acadêmicos literários ignoravam os panfletos por os considerarem da competência de outras disciplinas. O panfleto popular, como tal, tem escapado à atenção. É esquivo e difícil de categorizar. Um camaleão literário que ora desaparece no fundo da sociologia, ora no da história, ou então espreita na vegetação obscura entre outras obras de autores mais conhecidos por outras obras. O panfleto não tem destaque, normalmente se você escreve um panfleto e você tem alguma outra obra mais importante, a sua outra obra importante vai ser considerada e o seu panfleto não. E eles não foram feitos para durar, então muita coisa se perdeu mesmo. Só passou a ser catalogado em 1600, quando um bibliotecário morreu, e acharam na biblioteca dele, pessoal, alguns panfletos que foram guardados. Mas o ponto principal também do panfleto, eu diria que o ponto principal mesmo do panfleto, é como comenta a Tessa White, que ele gera uma coesão social, ele vira uma cultura compartilhada que o que a população pensa no geral. Então, se você começa a espalhar uma ideia por meio do panfleto, seja uma ideia revolucionária, seja sobre religião, seja sobre política, isso vai se espalhando e vira uma opinião popular. E aí as pessoas chegam numa coesão mesmo daquilo. E lembrando que, à época, nós tínhamos muitas pessoas que não sabiam ler. E o panfleto chegava nessas pessoas que não sabiam ler porque ele era feito para ser lido em voz alta. Então, alguém que sabia ler mesmo, não de uma forma, talvez para entender um texto erudito, entendia o panfleto porque ele tinha uma linguagem mais simples e ele tinha o objetivo de atingir essa população mesmo, esse público-alvo, né? E aí eu chego no meu objeto, porque apesar de ser um panfleto e ter esse objetivo, ele é cuidadosamente feito de modo que ele pareça um folho. Ele tem toda uma preocupação editorial e ele é uma arma de propaganda política, usando de meios literários. O nome do panfleto ele é muito extenso, a gente reduz para Lancaster Lead Alarms. Lancaster é o comandante, James Lancaster, é o comandante que estava à frente dessa empreitada que invadiu Pernambuco. E o escritor desse panfleto é Henry Roberts. A gente sabe muito pouco sobre o Henry Roberts, porque ele era um escritor de panfletos. Toda a vida dele foi dedicada à escrita de panfletos. E o Louis B. Wright é a pessoa que escreveu sobre o Henry Roberts, é a nossa maior fonte de conhecimento sobre o Roberts, e ele diz que, nesse esquecido marinheiro autor, o espírito da plebe marítima, o espírito do cidadão aventureiro elisabetano fala em primeira mão. Os relatos escritos de muitos capitães são preservados por Hakluyt e Purchas, mas nenhum fez um esforço tão grande para ser homem de letras e laureado pelos marinheiros como Roberts. Há de se lembrar de um contexto histórico, à época, que era a Inglaterra não era ainda a rainha dos mares. Isso foi um título conseguido depois. Então, Portugal e Espanha, né, eles eram vistos como a mesma coisa,
eles que sim comandavam as navegações, eles eram os maiores navegadores e que comandavam a questão capitalista, política da época. E a Inglaterra está tentando chegar a isso, tentando conquistar. Teve uma briga com Filipe I, né, ele pegando Portugal, e a Espanha era inimiga de Inglaterra, e há um rompimento, e vira inimigo número 1 da Inglaterra, e a tentativa da Inglaterra de pegar o título de Rainha dos Mares. E o Henry Roberts, o papel dele era fazer com que a população acreditasse que os marinheiros e as navegações eram uma coisa boa. Porque a época o que se acreditava era que, e é uma verdade, né? A navegação não é uma coisa muito boa, assim. O marinheiro, ele ia, ele não ganhava muito dinheiro, ele provavelmente morreria, ele ficaria doente, não teria muito lucro. Era uma coisa ruim, eles tinham as pessoas viam os marinheiros como bêbados que ficavam andando pelas ruas causando arruaça. E o Roberts vai construir uma imagem de marinheiro completamente diferente. Ele vira um herói nacional, o marinheiro, o navegador, que vai ganhar status de navegador, eles vão chamar de privateer, que a gente chama de corsário, né? São os piratas. Ele ganha um status de herói nacional. Ele é um homem agora valente, um herói das épicas, sabe? Uma coisa assim, a se inspirar. E ele se dedica mais de 30 anos a isso, e ele usa, por exemplo, nesse panfleto em específico, ele usa como base os Lusíadas, de Camões, Orlando Furioso, de Ariosto, Lara Alcana, de Alonso de Ercilla. A gente consegue pegar algumas referências diretas a essas épicas, né? E ele usa também muito desse imaginário do classicismo, né? Do renascentismo, da literatura clássica, para construir a imagem do marinheiro. Ele fez também sobre o Francis Drake, que foi também um navegador que teve muitos embates com a Espanha, né? Ele é bem conhecido, uns outros também, mas nenhum é tão bom quanto esse do Lancaster, né? Esse aqui é o Sir James Lancaster. A primeira navegação dele não foi de grande lucro, mas ele foi o primeiro inglês a atingir o Oriente. Ele voltou só com um navio, quase sem nenhuma tripulação, mas voltou com essa reputação de um homem que conseguiu manter um pouco da tripulação que tinha vivo, não encontrou muitos problemas dos portugueses para chegar até o Oriente, e ele acaba ganhando um destaque entre os mercantes ingleses, e ele consegue um dinheiro, um patrocínio da corte para essa empreitada ao Brasil. Porque ele viveu em Portugal por muito tempo, ele teve que sair quando a Espanha anexou Portugal, e ele era um comerciante, ele saiu sem dinheiro, ele saiu fugido, né? Então ele tinha um ressentimento muito grande contra Portugal, mas ao mesmo tempo conhecia muito da literatura, da língua dos portugueses. E aí ele entra, em 1588 acontece o que a gente chama de Armada Year, e ele participa junto com o Francis Drake dessa derrotada, e aí ele vira um corsário. De comerciante ele vira um corsário. Ele descobre que tem uma nau que veio da Índia, que está atracada em Pernambuco, porque afundou, teve um problema, então ela está lá com todos aqueles tesouros. Já na primeira navegação dele, que não foi esse sucesso do Oriente, ele já queria passar pelo Brasil, porque ele já sabia que no Brasil tinha muita coisa para ser saqueada, né, muito lucro. Só que, como aconteceu aquilo tudo, ele não conseguiu, ele foi perdendo navio, enfim. E aí, nessa empreitada, ele consegue patrocínio e segue para Pernambuco. E ele fica em Pernambuco mais ou menos um mês. Eles se juntam aos franceses. O que faz parecer é que essa empreitada foi super sucedida, porque realmente teve muito lucro, mas eles ficaram um mês e eles foram expulsos. Mas a narrativa do poema em si, do panfleto em si, é que eles saíram vitoriosos, e há toda uma construção literária sobre isso. O panfleto em si, o que eu quero chamar a atenção para ele, porque ele é tão singular.
Nós temos 2 cópias, na John Carter Brown Library e na Huntington Library. Essa que está posta aí, essa imagem, é da John Carter Brown, que ele foi restaurado há pouco tempo. Essa é o primeiro fólio, que tem isso tudo aqui, é o nome do panfleto. Ele descreve, ele faz um resumo de tudo o que aconteceu na viagem, porque a ideia é que isso fosse lido em praça e as pessoas ficassem interessadas no que ia ser dito, né? Tem a imagem, filografia, provavelmente da navegação do navio que foi usado por Lancaster. Aqui embaixo, não dá para ver direito, na John Carter Brown, mas na Huntington a gente consegue ver, é sobre impressão, quem imprimiu, onde vendia. E aqui, que é o que chama também a atenção, é que aqui, não dá para ver direito, eu acho que é um Well-Wheeler. O Roberts, ele assina como Well-Wheeler. Ele escreve e ele provavelmente estava junto dessa viagem, porque ele era um escritor de panfletos, mas ele também era um marinheiro. O que se acredita é que talvez ele tenha participado dessa navegação e ele publica esse panfleto no mesmo ano que acontece o saque. Em 1595 ele saqueia o Pernambuco e em 1595 o panfleto ele é publicado. E ele é assinado como Well-Wheeler. No primeiro fólio, já no fólio A, temos essa imagem, que já não era comum em panfleto. Esse no meio seria Lancaster vestindo roupas greco-romanas, né, greco-latinas, e se prepararem bem. Na cabeça de Lancaster, ao invés de um capacete, nós temos um louro, que era muito típico, a gente pode até associar a Apolo, né? Na mão, nós temos uma luneta, e ele está bem centralizado na imagem, com, de um lado, alguns dos, provavelmente, marinheiros, também vestindo roupas greco-latinas, e no outro, roupas mais contemporâneas à época, com a bandeira e um surdo. E o que a gente entende dessa imagem é que ela vai ditar todo o tom do panfleto. Ele dá destaque para o Lancaster, que ele vai ser o grande herói desse panfleto, e a gente ele mistura aqui a questão da primeira modernidade, né, do renascentismo, com o tempo moderno dele. Então ele é um herói, vídeo o louro, mas por meio das navegações, a luneta. Segue para o título, que é um título extenso, assinado como Well-Wheeler, a imagem da nau que foi usada. E aí que começa a parte interessante outra parte interessante. O panfleto possui uma dedicatória e um prólogo ao leitor, que não era comum em panfletos, né? Esse primeiro é a dedicatória, uma dedicatória feita ao James Lancaster, e aí ele tem também, chamar a atenção também para essa letra capitular, tem todo um cuidado na criação desse panfleto, e ele começa com The most resolute and violent mind, Captain James Lancaster, all increase of valor, with your most worth, heart's desire and prosperous success in all your attempts. E ele vai dar um destaque para o Lancaster, criando essa imagem do herói, e ele também assina como Your Devoted Well-Wheeler H.R., que é Henry Roberts. Ele assina o panfleto. Só para comentar aqui do Francis Drake, nos panfletos, também tinha uma dedicatória, ele escreveu uma dedicatória, talvez não tão pomposa quanto essa, mas ela existia. O diferencial dos outros panfletos é o prólogo ao leitor, to the reader. As 2 primeiras páginas têm uma balada introdutória, então ele é feito de verso livre, ele é uma balada, uma poesia em verso livre. E é nessa balada que a gente vai encontrar essas referências aos Lusíadas, o Ano Furioso e o Laocoon. Ele pega mesmo o início falando No Tale of Robin Hood I'll Sing. Ele diz que ele não vai falar sobre coisas vãs, que são só verdades e apenas verdades. E ele também comenta mais pra cá, falando em como os eruditas, né, os grandes autores, falham na hora de dar destaque aos heróis nacionais, que são os privateers, os corsários, os navegadores. E ele faz esse alfinetado, né, aos autores
de maior importância, né? Que eles deviam, e ele comenta também que na época da Grécia e nos tempos antigos, esses heróis nacionais eles tinham destaque, eles ganhavam honra, e o que está acontecendo com a Inglaterra é que não está dando a devida importância para esses novos heróis. E eu acho que o que é o ponto dessa pesquisa, para além de descrever esse objeto que é pouco estudado, que fala sobre o Brasil, que faz toda essa conexão, é a transnacionalidade e a pirataria. A transnacionalidade, que é o que a gente vai considerar, que é essa quase como uma globalização. A ideia de globalização. A gente não pode usar essa palavra por uma questão anacrônica, mas é como se fosse o início de uma globalização. Porque a ideia é, apesar das navegações, apesar da briga, da rivalidade, esses textos, as ideias, elas circulavam entre as nações. E o que acontecia, por exemplo, no saque da Inglaterra a Portugal, era quando você saqueava um navio, você não só levava a mercadoria, como você levava os textos. Tem um texto, acho que do Fernão de Cardim, que foi publicado primeiro na Inglaterra e está publicado lá, porque foi saqueado junto com o navio. Eu me baseei no The Poetics of Piracy, da Barbara Fuchs. Aqui ela vai falar sobre a Espanha, a influência da Espanha nos textos ingleses e como isso é negado. A Inglaterra nega a influência da Espanha nos textos. Ela faz até uma comparação com Shakespeare no teatro. E a minha proposta aqui é falar também sobre Portugal. Apesar de, na época do panfleto, eles serem vistos como uma coisa só, o Henry Roberts ele faz questão de atacar especificamente os portugueses. E se você for analisar, que é a minha próxima passo dessa pesquisa, se analisar os dois textos, consegue ver uma escrita muito mais, como se diz? Ela é mais combativa, ele fala de uma forma muito mais dura dos portugueses do que o relato anônimo. E aí o objetivo aqui é considerar de forma mais ampla como a influência espanhola é negociada e como ela chega ao palco inglês, argumentando que a tradução e a apropriação são práticas carregadas em uma época que incluiu tanto a exacerbação das rivalidades imperiais e das diferenças nacionais, por um lado, quanto o surgimento da autoria comercial, as ansiedades inerentes à originalidade, por outro. Aqui a ideia, não se pode falar sobre que a gente tinha um limitato, né? A gente não pode dizer que a gente está roubando a ideia do outro nessa época, mas que há um apagamento sistemático dessa influência ibérica nos textos ingleses. E isso é feito de propósito. E a Barbara Fuchs, ela chama o translation como um saque bem-sucedido, porque ao mesmo tempo que aconteciam os saques materiais, acontecia o saque das ideias. O panfleto é uma tentativa de desmoralizar as navegações portuguesas, ao mesmo tempo de botar a navegação inglesa como a certa, como a ganhadora, e mesmo que seja longe da realidade, né? Mesmo que você negue, use as influências portuguesas como induzidas para fazer isso. Esse foi minha pesquisa. A gente fala também o Simon Park, só para finalizar, para fechar mesmo. O Simon Park, ele é um pesquisador de Oxford, um professor de Oxford, ele fez uma palestra na UERJ e ele falou também sobre essa construção dos impérios, em que quando a gente mantém a narrativa que foi feita, a gente ajuda na ideia da continuidade do império. Quando a gente não questiona essa questão até da colônia, né? Uma questão decolonial, é questionar as narrativas, o quão fidedignas elas são e o quão bem-sucedidas foram essas empreitadas. No caso do panfleto, não foi uma empreitada tão bem-sucedida, mas ela é descrita como se fosse, e aí cria o imaginário de que a Inglaterra, a própria Espanha, a própria Portugal, tinha muito mais sucesso, tinha muito mais poder do que eles realmente tinham. E há de se questionar o quanto disso é verdade, o quanto disso é emprestado e o quanto disso é só roubado, só um saque. É isso, obrigada. Então, seguindo a nossa programação, agora teremos a comunicação do Thierry Vieira dos Santos.
O Thierry é nosso colega egresso do nosso programa de pós-graduação em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, aqui da USP, e professor na FATEC. A fala do Thierry será a política e a crítica social na poesia da fase final da obra de Harold Pinter. Bom dia, pessoal. Meu nome é Thierry, eu sou professor na FATEC de Diadema, Rio de Paz. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre uma coletânea de poemas do Harold Pinter que se chama War, uma coletânea publicada em 2003. O Pinter, que nasce em 1930 e morre em 2008, é um dos principais nomes da literatura britânica no século XX, especificamente, né? No século XXI, a partir dos anos 2000 ele já começa a diminuir a produção dele, mas ele ainda tem algumas publicações, como o War mesmo. Ele ganha o Nobel de Literatura em 2005 e é interessante a gente pensar na justificativa dada pela Academia Sueca, que quando anuncia diz Harold Pinter, who in this place uncovers precipice under everyday prattle and forces entry into oppression's closed rooms. Né? Então é interessante que a Academia vai mencionar apenas aí a obra dramática dele, e de fato a obra dramática é mais conhecida do que todo o resto do que ele escreve. Então esse destaque que os críticos têm em relação, até os críticos específicos da própria obra do Pinter acabam tendo em relação à obra dramática, faz com que a obra não dramática do Pinter tenha aí um espaço supostamente menor do que esses textos que são escritos por Paulo, né? Mas é interessante a gente pensar na relação do Pinter com a própria poesia, né? Então ele começa no mundo literário com a publicação de 2 poemas na revista Poetry London, ainda aí na década de 50. Antes mesmo de começar no teatro, ele tinha acabado de sair da escola, mas obviamente ele entende que não consegue viver a vida como poeta, então ele acaba fazendo algumas outras coisas. Apesar de ele ter essa primeira publicação aí de poemas, ele acaba em 57 indo para o caminho dos palcos, mas ele nunca perde essa relação que ele tem com poesia. A Antonia Fraser, que é a segunda esposa dele, afirma no prefácio, uma seleção de alguns poemas dele, que a poesia era central na vida do Pinter e que ele era capaz de marcar os momentos decisivos da vida dele através dos poemas. Em uma conversa com Mel Gusson, que é um crítico que vai acabar, na realidade, escrevendo um livro com entrevistas com Pinter, ele vai afirmar que ele lê muita poesia, e quando o próprio Gusson pergunta para ele: mas você acha que a vida de poeta seria mais interessante para você? Você gostaria disso? Ele afirma que sim, mas ele entende que ele não conseguiria viver só escrevendo alguns poemas. E aí, quando ele vai se comparar a alguns poetas que ele está comentando, que são os favoritos dele naquele momento, ele vai dizer o seguinte: I'm an occasional poet. That's a very different matter. I'm also interested in language. Language is my concern, but it comes out in this form. Então a gente consegue perceber a relação que ele tem com a poesia, que é muito clara, muito direta, apesar de publicamente ele estar muito mais associado aos palcos. Não que ele não fosse, né? Ele começa também a vida profissional sendo ator de companhias de teatro itinerante, assim por diante. Mas a poesia sempre fica, né? Bom, especificamente sobre o War, que é de 2003, a gente tem essa poesia política e uma política social que está aí um pouco mais associada a essa fase final da carreira dele, onde se identifica até mesmo nas peças uma questão política mais forte, né? Não é exatamente uma sequência de poemas escritos para ou em um determinado momento, né? Porque a gente tem poemas do finalzinho ali dos anos 90 até o início dos anos 2000. Dentro dessa coletânea, a gente também tem um discurso que é preferido pelo autor em 2002, em que ele vai agradecer, ele está recebendo o título honoris causa e ele acaba agradecendo, mas ele usa o discurso para denunciar aí, os crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos, né? Então, hoje em dia, ele é publicado, na realidade, no Various Voices, que é uma coletânea de poemas,
textos em prosa, textos políticos, algumas entrevistas com o Pinter. Então, hoje em dia ele está aqui, mas ele só está na sequência dos poemas, ele não tem o discurso que foi movido a um segmento que só tem discursos também, né? Então, são poemas muito curtos, são bastante diretos, bem grotescos, muito violentos, a gente já vê alguns deles, e imageticamente eles são muito impressionantes e perturbadores, assim como o tema que é a guerra, né? Então, a gente tem aí como objetivo nessa obra criticar os conflitos políticos do mundo, mas mais especificamente a chamada guerra ao terror dos Estados Unidos, ali tendo a campanha do Iraque, enfim, toda essa questão pós 11 de setembro de 2001, né? Então, a guerra ao terror é um dos pontos centrais, mas isso acaba se expandindo para guerras como um todo. A gente tem dois pesquisadores, né, já que é escassa a pesquisa da poesia do Pinter, a Lynn e o Baker vão afirmar que o objetivo do Pinter com War era, na realidade, causar uma resposta nauseante ao absurdo das guerras e da injustiça, utilizando a poesia como ferramenta para lutar contra a opressão, né? E essa luta contra a opressão, na realidade, parece ser o mote da obra do Pinter como um todo. Inicialmente, nos final dos anos 50 e início dos anos 60, ele é entendido como parte do teatro do absurdo, então a questão política vai ficar um pouco afastada. Na realidade, ele mesmo tenta se afastar do teatro político que era feito na época, então John Osborne, enfim, todos os dramaturgos que estavam surgindo ali com uma proposta social, o Pinter e política. O Pinter vai se distanciar um pouco disso, mas principalmente ali a partir dos anos 80, quando ele começa a se tornar mais ativo politicamente na sociedade britânica como um todo, ele acaba também tendo essa revisão da obra dele, e talvez o teatro, que supostamente só do absurdo, que seria só a discussão da incongruência da vida no pós-guerra, na realidade já tinha aí algo de político nessa luta contra a opressão, né? Bom, então, em relação ainda sobre a obra poética, né, a Lynn e o Baker vão dizer o seguinte: the changes in his poetry reflect developments in Pinter as a creative writer. His early poetic writing is much influenced by the themes, language, and forms of Jacobean revenge tragedy, and the inflated language of contemporary poets such as W.S. Graham and Dylan Thomas. His middle period sees him increasingly influenced by Samuel Beckett and reflects Pinter's paring down of language, simplifying and remembering personal relationships. In Pinter's later period, his poetry is affected by personal loss, such as the death of his father and close friends, personal illness, increasing awareness of his own mortality, and increasing political commitment. Na realidade, esse movimento, né, essas três fases também se refletem de alguma forma no teatro. A gente tem essa divisão, que é um tanto quanto artificial, mas enfim, é bastante comum. Tem em vista que também o Pinter é estudado pelas crianças nas escolas, então isso acaba, essas divisões certinhas, data tal, até data tal, é tipo, o teatro desse estilo e assim por diante, acaba transferindo também para a política como um todo, né? Então, a gente está nessa fase final em que a gente tem aí essa questão política, que também é uma das questões, mas não a única, né? Tanto na poesia quanto na obra dramática dele. Ele vai ter muita poesia romântica, quer dizer, amorosa, né, em relação à segunda esposa dele. Mas eu acho interessante a gente ver, na realidade, a sequência, os nomes dos poemas, esses outros poemas aqui que a gente tem, que eles vão ser muito interessantes para a gente pensar aí qual é essa tônica dada aí na coletânea, né? Então, a gente tem The Disappeared, Meeting, After Lunch, God Bless America, e aqui a gente já começa a ver a crítica direta e apontando quem são os culpados por esses conflitos. Bombs, Democracy, então a gente já vê aí essa questão do discurso que se estabelece para justificar essas guerras. Weather Forecast, American Football, novamente aí apontando os Estados Unidos, né? The Special Relationship e Death, ok? Então a gente vai ver alguns desses poemas. A ideia é pensar em como eles são construídos e a relação que se estabelece com essa questão social, e a crítica que está aqui. Então, o primeiro poema, que é o Meeting, é o primeiro que vai abrir, né, na realidade, a nossa obra. Ele é escrito em agosto de 2022 e a gente tem o seguinte: It is the dead of night. Long dead look out towards the dead, walking towards them. There is a soft heartbeat as the dead embrace. Those who are long dead and those of the new dead walking towards them. They cry and they kiss as they meet again for the first and last time.
Então aqui a gente começa aí com a questão dos mortos, mas ainda num tom, acredito eu, bastante suave. Óbvio que a gente está falando aí dos velhos mortos, pensando em conflitos anteriores, e os novos mortos, pensando nos novos conflitos, mas ainda aqui a gente tem uma imagem bastante apaziguadora em relação, obviamente que a ideia da morte está aqui, mas ainda tem a questão do encontro, as pessoas que vão se abraçar e assim por diante, né? Então a gente tem algo um pouco mais tranquilo, mas só vai piorar daqui para frente, né? Então, nesse poema O After Lunch, que também é de 2002, a gente tem uma questão social bastante forte, né? Então, at afternoon, the well-dressed preachers come to sniff among the dead and have their lunch. And all the many well-dressed preachers collect the swelling avocados from the dust and stir the minestrone with stray bones. And after lunch, they loll and lounge about, decanting claret in convenient skulls. Então a gente tem aqui na realidade os ricos, os bem vestidos na realidade, que vão andar entre os mortos, né, enquanto eles conseguem lounge, conseguem tomar vinho e comer. A gente tem aí esse cenário de guerra, de destruição, em que os mortos ali são utilizados como coisas convenientes para os bem vestidos, né? Então a questão do pessoas as sociais mais baixas sofrendo as consequências da guerra, enquanto os poderosos estão aí, enfim, conseguindo viver a vida e os seus filhos assim por diante, é bastante forte, né? Isso também estabelece uma coisa que é bastante comum no campo do Pinter, que são os jogos de poder que a gente tem entre várias questões, né? A gente pode ter questão de gênero, questão de classe social, racial, enfim, a gente tem várias possibilidades na obra dele, e aqui a gente vê uma questão econômica, né? Uma questão de classe social que se estabelece aqui, obviamente de uma forma bastante ainda tranquila, né? Porque quando a gente passa aqui para o nosso próximo exemplo, que o American Football, aí a gente começa a trabalhar com essas coisas mais grotescas, mais fortes, né? Então, esse aqui é um poema de 91 e se indica aí como uma reflexão sobre a Guerra do Golfo, né? Então, ainda tem aí essa questão dos Estados Unidos versus Lodge e assim por diante, mas, né, quase que uma continuidade. A gente está pensando aí nessas guerras aí do final do século XX que os Estados Unidos estão sempre por trás, né? Então, esse daqui é um pouquinho mais pesado, né? Então, a gente tem Hallelujah, it works. We blew the shit out of them. We blew the shit right back up their own ass and out of their fucking ears. It works. We blew the shit out of them. They suffocated in their own shit. Hallelujah. Praise the Lord for all good things. We blew their balls into shards of dust, into shards of fucking dust. We did it. Now I want you to come over here and kiss me on the mouth. Então a gente já começa aí para a questão mais grotesca, a ideia da violência exagerada, e a gente consegue perceber que não só a gente tem um discurso violento, que em muitas das casas do Pinter é bastante presente, mas a gente também tem uma questão dos discursos que são atrelados a essas situações de guerra, né? Então a gente tem aí a questão religiosa, né, que ao invés de oferecer algum tipo de conforto, de caridade, assim por diante, vai justificar as atrocidades da guerra. A gente tem aí também a questão da sexualidade, dos jogos de poder que se estabelecem, né? Então a gente bombardeia, mata as pessoas, mas agora eu quero que você venha aqui e me beije na boca, né? Então a sexualidade como uma arma também de poder que está aqui e é muito forte. Então esse daqui começa a se tornar já um pouco mais pesado em relação à temática e assim por diante. E eu gostaria que também a gente passasse para um outro poema, que é um Special Relationship, em que aqui a gente vai ter novamente a questão da violência gráfica, né? Mas a gente também vai ter algo indiretamente bastante comentado pelo Pinter, que era aí a relação que se estabelece entre os Estados Unidos e o próprio governo do Reino Unido, né? Então, the Special Relationship, the bones go off, the legs go off, the heads go off, the arms go off, the feet go off, the light goes out, the heads go off, the legs go off, the lust is up, the dead are dirty, the lights go out,
the dead are dust. A man bows down for another man and sucks his lust. Então, novamente, aí bastante gráfico, né? Então, as partes dos corpos que vão ser explodidas pelas bombas. A gente tem aí a questão, novamente, da morte e assim por diante. E, novamente, a gente faz essa relação com a sexualidade, com o ato sexual, também como um jeito de dominação, né, nesses jogos de poder. E aqui, essa special relationship, essa relação especial, é uma coisa que ele vai comentar, né, ainda obviamente mais diretamente nos discursos políticos, de como ele vai chamar, na realidade, o Blair de cachorrinho do Bush naquele momento, porque por mais que o Reino Unido, né, a Grã-Bretanha, tivesse essa discussão de democracia e assim por diante, na realidade eles apoiavam os Estados Unidos nesses conflitos e, enfim, ele, na realidade, até o Pinter, nos seus vários discursos, vai pedir que o Blair seja levado às cortes internacionais pela participação na guerra e assim por diante. Né? Então, essa relação especial também se estabelece aí em relação ao governo britânico e a participação que ele tem nesses conflitos da guerra ao terror ou anteriormente. Né? Então, o governo britânico como um cachorrinho, como alguém que só diz amém para todos os mandos e desmandos do governo estadunidense. E aí, eu gostaria que a gente lesse o último poema aqui que a gente tem na coletânea, que chama Death. Ele é de 97, e aí a gente tem a morte, né, o ano de morte do Clive Pinter. Esse poema, quando é publicado no War Verde, com um subtítulo que basicamente era, sei lá, alguma coisa como o IML, né, no IML, enfim, o Registrations Office, onde você vai ter toda essa questão da documentação da pessoa quando ela morre. A gente vai ver uma mudança de tônica aqui, né? Então a gente começa com um poema que a gente tem os mortos se encontrando, ainda tem lá o apaziguador, a gente começa a ter uma violência mais gráfica e mais direta, e aí a gente tem aqui uma morte individualizada. Então a gente tem o seguinte: Where was the dead body found? Who found the dead body? Was the dead body dead when found? How was the dead body found? Who was the dead body? Was the dead body dead when abandoned? Was the body abandoned? By whom had it been abandoned? Was the dead body naked or dressed for a journey? What made you declare the dead body dead? Did you declare the dead body dead? How well did you know the dead body? How did you know the dead body was dead? Did you wash the dead body? Did you close both its eyes? Did you bury the body? Did you leave it abandoned? Did you kiss a dead body? Bom, então aqui a gente começa a ver, obviamente, que a morte agora é de um ponto de vista mais individualizado, mais focado em antiquinho e assim por diante. Então a gente faz esse movimento de sair de uma coisa um pouco mais geral para falar especificamente do conflito da guerra, que a gente acaba indo para uma questão mais individual. E isso é bastante interessante porque, assim como a obra dramática do Pinter, ele nunca está em um lugar único, ele sempre escapa às definições, a obra dele sempre escapa às definições e assim por diante. Né? Então, a gente poderia pensar aí em War como um conjunto desses poemas curtos que tem como objetivo criticar a situação política e social do período, apontando nomes, né? Os textos não vão seguir formas fixas, não vão ter esquemas de rima fixa ou qualquer outra característica mais comum, uma poesia formal, né, ou tradicional, desculpa. A gente vai ter uma poesia mais contemporânea, mais moderna e assim por diante, que ao contrário aí da obra dramática como um todo, onde no geral a questão da opressão dos oprimidos vai se tornar bastante genérica, a gente não vai ter locais específicos, então a gente tem uma peça que tem uma família sendo torturada, mas a gente não sabe onde a gente está. A gente tem uma outra peça em que as pessoas da montanha são proibidas de falar a própria língua, mas a gente não sabe onde a gente está. Aqui não, aqui a gente tem na poesia do Pinter uma direção, uma crítica muito mais direcionada em relação à participação dos Estados Unidos e como eles são responsáveis por esses conflitos, né? Os elementos da obra pinteriana como um todo, né, os jogos de poder, a questão da sexualidade, acabam voltando aqui, a violência e a linguagem violenta como um todo.
Mas quando a gente passa do sofrimento mais generalizado e causado pelas guerras como um todo, a gente pode pensar na guerra ao terror como o mote, mas a gente consegue ver que isso acaba voltando e, de certa forma, falar dos mortos antigos com os novos mortos estabelece um paralelo com outros conflitos. Mas ao momento que o Pinter termina aí com a perda individual, a dor individual de um ente querido, a gente começa novamente a pensar na obra dramática dele, que sempre vai ter essa questão. É teatro do absurdo, mas é realismo. É teatro político, mas é um teatro que não vai necessariamente apontar soluções. Então, o Pinter está sempre desviando das definições, né? Então, para a gente fechar, eu queria ler só um trecho do que o Pinter vai dizer em Art, Truth and Politics, que é o discurso dele de aceitação Nobel, em que ele vai, na realidade, iniciar falando sobre a obra dele e depois ele vai só criticar os Estados Unidos e defender como eles precisam ser apontados como opressores, como um país que está matando pessoas, né? Então ele vai dizer o seguinte, ele fala sobre a verdade na arte, assim por diante, ele diz mais pro final o seguinte: When we look into a mirror, we think that the image that confronts us is accurate, but move a millimeter and the image changes. We are actually looking at a never-ending range of reflections. But sometimes a writer has to smash the mirror, but it's on the other side of that mirror that the truth stares at us. I believe that despite the enormous odds which exist, unflinching, unswerving, fierce intellectual determination as citizens to define the real truth of our lives and our societies is a crucial obligation which develops upon us all. It is in fact mandatory. If such a determination is not embodied in our political vision, we have no hope of restoring what is so really lost to us, the dignity of man. Então a gente consegue perceber aqui que na realidade esse é o objetivo dele mesmo, né? Então ele quer fazer com que todo mundo entenda o que está acontecendo, entenda o papel dos Estados Unidos nesses conflitos que estavam acontecendo e que a gente recupere a dignidade humana, tendo em vista que, né, ele sofre aí no início da vida dele, já em 1930, todos os horrores da Segunda Guerra Mundial. Isso é uma coisa que vai afetar a vida dele como um todo. Então, era isso que eu queria falar hoje para vocês. Aqui estão as referências e muito obrigado, pessoal. Então, eu vou chamar agora para a nossa última comunicação o Daniel Lago Monteiro. Bem, o Daniel tem um currículo extenso. Eu vou dizer que ele concluiu doutorado em literário, literatura comparada e professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente. E a comunicação do Daniel será Lines Written a Few Miles from Tinted Abbey, de William Wordsworth, e a desestabilização dos gêneros poéticos no romantismo inglês. Obrigado, agradecer os organizadores desse evento, o Lindbergh, o Jonathan, e as demais pessoas que estão na organização. Eu fiz uma breve modificação no título, então eu coloquei, em vez de desestabilização, o transbordamento das fronteiras dos gêneros poéticos. Eu estava um pouco essa noção de transbordamento. Desde a primeira publicação das Baladas Líricas, de William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge, o último poema do volume, que é argumento, desafia a classificação, que é esse: Lines composed a few miles above Kenton Alley on revisiting the banks of the River Wye during a tour, July 13, 1798. Em contraste com a maioria dos poemas das baladas líricas, Kenton Alley não se enquadra no gênero balada. O poema não conta uma breve narrativa, short tale, não emprega a métrica usual da balada inglesa, o tetâmetro iâmbico, e não possui a estrofe quarteto, esquema de rimas AB, comuns à forma. Antes, nesse poema, escrito em pentâmetro iâmbico, verso branco e 5 versos parágrafos, temos um eu lírico que reflete sobre a passagem do tempo, as diferenças entre a vida no campo e na cidade, o quanto o convívio com as formas naturais é capaz de aprimorar nosso ser intelectual e moral,
e o quanto o pensamento condiciona o lirismo. Um poema, então, baseado neste lugar. Essa é uma imagem, agora me foge o nome do artista, mas da época. Essa vadia de Tinton e o rio Wye. Com todas essas similaridades, Wordsworth sempre demonstrou um apreço especial por esse poema. Quase 50 anos depois, na edição de seus poemas de 1847, Isabella Fenwick acrescenta a seguinte nota, que lhe foi dita pelo próprio Wordsworth. Nenhum de meus poemas foi composto em circunstâncias mais agradáveis à memória do que esse. Comecei a compô-lo ao deixar Tinton e atravessar o rio Wye, e o concluí ao chegar em Bristol. No entardecer, depois de uma caminhada de 4 ou 5 dias por Lima, nenhuma linha foi alterada e nenhuma delas colocada no papel antes de chegar a Bristol. O poema foi publicado logo em seguida. Então, quer no título, quer nessa nota, somos lembrados do processo de composição do poema, durante uma excursão ou caminhada, que, como veremos, condicionou de maneira particular sua composição. Antes de nos determos na questão do gênero poético, do quanto esse poema desafia a classificação, acompanhamos alguns de seus movimentos ou transbordamentos, que eu vou chamar, e os recursos estilísticos que nele predominam. Por se tratar de um longo poema, são 160 versos, não vamos ler aqui na íntegra, eu vou citar apenas algumas passagens. Comecemos com o primeiro parágrafo, eu também não vou ler inteiro, tá? Para tomar o nosso tempo. A tradução é do John Milton, do Alberto Massicano, aquela coleção Wordsworth, o olho imóvel pela força da harmonia. Como se nota, vocês conseguem ver, o poema é escrito em perfeito decassílabo branco e fortemente marcado pelo enjambement. Quanto ao ritmo, há uma disputa de como ler esses versos iniciais. Então, eu vou só ler esses versos iniciais. Né? 5 years have passed, 5 summers, with the length of 5 long winters. And again I hear the waters rolling from the mountain springs with a soft inland murmur. Once again do I behold the steep and lofty cliffs, which on a wild secluded scenes impress thoughts of more deep seclusion and connect the landscape with the quiet of the sky. A disputa é se, em clássico pentâmetro iâmico, com acento distribuído a preposições e conectivos, ou se com as variações de 4 espondeus, 2 tônicas e 3 píritos, 2 átonas, que me parece mais adequado, pois acentuaria a passagem do tempo, a diferença entre o lírico de antes e de agora, que é essencial para o poema. Em todo caso, os críticos concordam que são 2 os troqueus no primeiro verso parágrafo, troqueus no começo, né, do verso, que é o thoughts e green. Você vê aqui depois, né? Green to the very door, the rats smoke. O primeiro transbordamento que eu vou destacar aqui é na relação entre campo e cidade. Ora, desde o campo e a cidade do Raymond Williams, se tornou quase indispensável ler Wordsworth à luz das transformações sociais, sobretudo da Revolução Industrial. Ou talvez, eu diria, desde o próprio Wordsworth no prefácio às Baladas Líricas de 1800, cito um trecho. Uma multiplicidade de causas desconhecidas em épocas passadas atuam hoje com força para obliterar os poderes de discernimento da mente e incapacitá-la de todos os seus exercícios voluntários, de modo a reduzi-la a um estado de torpor quase selvagem. As mais eficientes dessas causas são os grandes eventos nacionais que se sucedem diariamente e o crescente acúmulo dos homens nas cidades, onde a uniformidade de suas ocupações produz um anelo pelo incidente extraordinário que a rápida comunicação das notícias gratifica hora a hora. 2 fatores concomitantes concorreram para o crescente acúmulo de pessoas nas cidades e a uniformidade de suas ocupações: a mecanização do campo e o cercamento das terras. Desculpa, a mecanização do trabalho e o cercamento das terras. Na poesia de Wordsworth, a paisagem natural raramente aparece dissociada da ação ou da presença humana. Assim, no primeiro parágrafo, o cenário selvagem e solitário, os murmúrios campestres e os penhascos íngremes e altivos coexistem
com os canteiros das cabanas, os tufos das hortas e as sebes, as tênues linhas que separam uma propriedade da outra. Marjorie Levinson, quem talvez tenha levado mais adiante as reflexões de Williams sobre Wordsworth, argumenta que as sebes, emblemas do cercamento, restringiram a terra arável ao jardim de frente à cabana, cottage. Por isso, vê-se até a porta. A partir de Levinson, Thomas McFarland argumenta que nessa passagem, como em outras, o eu lírico descreve não apenas o que vê e ouve, não apenas os objetos da experiência sensível, mas também os pensamentos que dela decorrem. No trecho, hedgerows, hardly hedgerows, little lines of spotted wood run wild, observamos a passagem de um ao outro, da experiência visual sensível, as sebes, hedgerows, ao que é preenchido pela imaginação, little lines of spotted wood run wild, cujo ponto de encontro é o equívoco, hardly hedgerows. Hedgerows, hardly hedgerows. Realizando assim o que eu chamo do segundo transbordamento, a linha que separa realidades de ficções. O movimento, muitas vezes no mesmo verso, a experiência sensível, a imaginativa e vice-versa, continua McFarland, segue o fluxo do rio, o fluxo do pensamento e sua relação com a paisagem. Portanto, pensamentos e verdes, brain thoughts, capturam esse vai e vem entre exterior e interior, entre natureza como princípio de ordem e natureza como princípio de criação, do qual a mente criadora faz parte, como diz Raymond Williams sobre Wordsworth. Os próximos dois versos parágrafos também situam o leitor nesse entre-lugar, o campo e a cidade, quando o eu lírico se recorda dos anos em que, na solidão do quarto, entre o rumor das cidades, a imagem que preservou das margens do rio Wye nutriu-lhe de doces lembranças, cujo efeito se sente em seu espírito e corpo. Nota-se nesse segundo verso parágrafo que o fluxo dos versos do Testamento já não é mais o mesmo. Eu não vou ler, porque é muito extenso. Você vê, são 17 as interrupções do Anjandemã, mais do dobro do que encontramos no primeiro verso parágrafo. O que sugere que o ritmo trepidante da cidade impede o livre fluxo do pensamento e mesmo da circulação de nosso sangue. Há, de certo, uma analogia entre o fluir do rio e o fluir do sangue nas veias. O terceiro verso do parágrafo reforça essa analogia ao falar do agitar frenético das pessoas nas cidades, da febre do mundo, que altera o batimento cardíaco, o pulsar de meu coração. Ou, para evocar outro poeta do período, William Blake, em Londres, o rio, mapeado, canalizado, não segue seu curso livremente, é fraco, triste, como as fraquezas e as dores estampadas nas faces dos londrinos. Pelo uso da apóstrofe "ó Sylvan Wye" e da personificação da Wanderer, o eu lírico e o rio se confundem, o terceiro desse transbordamento que eu vou destacar. Há, contudo, há um tempo uma complementariedade e uma diferenciação entre o poeta e a natureza. No outro longo poema, longuíssimo, A Excursão, de mais de 9.000 versos, diz o poeta, a mente individual se adequa ao mundo exterior, o mundo exterior se adequa à mente. A diferença entre um e outro, ao menos em Tintern Abbey, é que a mente, na relação com o mundo externo, é capaz de aprimorar a linguagem dos sentidos, nosso ser intelectual e moral. O parágrafo 4, o mais longo do poema, volta a contrastar o eu do passado, de 5 anos atrás, e o eu de hoje. Esse contraste se dá pelo modo como caracteriza seus prazeres de antes e de agora. De seus prazeres juvenis, de quando visitou as margens do rio Wye pela primeira vez, eram rudes, selvagens, mais um apetite do que um prazer consciente, agora, depois de aprender a contemplar a natureza, somente adquiriu pensamentos elevados, um sentimento sublime. Esse contraste ele se observa também no nível estilístico. Aqui está no quarto verso parágrafo. Ao falar de seu outro eu, olha só, nota-se a sequência das 3 símiles. When like a roe bounded over the mountains by the sides of the deep rivers and the lonely streams, wherever nature led, more like a man flying from something that he dreads, than one who sought the things he loved. The sounding cataract haunted me like a passion,
the tall rock, the mountain, deep and gloomy wood, their colors and their forms were then to me an appetite. Por sua vez, a figura de linguagem que comanda o seu eu de agora é o polissímboto, a repetição de conectivos, que dá a ideia de acúmulo de experiências, pensamentos, estudos. And I have felt a presence that stirs me with the joy of elevated thoughts, a sense sublime of something far more deeply infused, whose dwelling is the light of the setting suns, and the round ocean, and the living air, and the blue sky, and in the mind of man, a motion and a spirit that impels all thinking things, all objects of all thoughts, and grows through all things. Ao final desse parágrafo, a linguagem dos sentidos, diz o poeta, se aprimora a partir daquilo que observamos, a experiência sensível, e daquilo que imaginamos. Afinal, argumenta, o conhecimento do mundo exterior e do mundo interior provém em parte da percepção, em parte da criação. Half what we half perceive, half create. Isso está nesse parágrafo. Esse argumento é desenvolvido também no último e longo parágrafo. Aqui fica claro de que o poeta não está sozinho, mas com a sua irmã Dorothy, como dito na nota citada antes. E estilisticamente isso se expressa nas recorrentes apóstrofes. For thou art with me here on the banks of this fair river, thou my dearest friend, my dear, dear friend, and in thy voice I catch the language of my former heart, and read my former pleasures in the shooting lights of thy wild eyes. Oh, yet a little while may I behold in thee what I was once, my dear, dear sister. Nos olhos selvagens da irmã, o poeta pode recordar o passado, que ele foi, e vislumbrar o futuro, o que ele será, quando a irmã se instruir da natureza, sofisticar a imaginação e lapidar a linguagem dos sentidos. Segundo o poeta e crítico galês Damian Walford, se Tintern Abbey segue o fluxo do rio, esse momento derradeiro do poema consiste no encontro de Wye com o rio Severn e o canal de Brisbane, o quarto e o mais físico dos seus transbordamentos. Walford argumenta que o poema é crucialmente condicionado pela ação da maré, tanto em sentido literal quanto figurativo, e que o encontro das águas modifica a composição peripatética do poema. De fato, nesse último verso parágrafo, o encontro se dá em diferentes níveis: o poeta e a irmã, o rio e o mar, o passado, o presente e o futuro, e a retomada em quiasmo das imagens e construções verbais das primeiras linhas do poema. Esses elementos se observam, por exemplo, nas últimas linhas, o vai e vem entre o passado e o futuro, o poeta e a irmã, a paisagem física e a paisagem mental. Nor wilt thou then forget that after many wanderings, many years of absence, these thick woods and lofty cliffs, and this green pastoral landscape were to me more dear, both for themselves and for thy sake. Pois bem, quanto à questão do gênero poético, e quanto esse poema desafia a classificação, como eu coloquei, McFarlane argumenta que o New Criticism, por sua ênfase na estrutura poética, na tessitura de tensões, paradoxo, ambiguidade, ironia, não nos permite compreender Tintern Abbey, ou os longos poemas líricos do romantismo em geral. Na melhor das hipóteses, segundo os New Critics, a estrutura poética no romantismo seria desmantelada, capturada na já gasta imagem das ruínas românticas. Não é que esse elemento não se faça presente na poesia do período, mas esse não é o caso aqui. Nota-se que a abadia de Tintern, em ruínas, sequer é mencionada no poema. O longo poema lírico romântico, continua McFarlane, deve ser compreendido dentro de um espectro mais amplo, no diálogo entre ingleses e alemães, filosofia e literatura. Houve no período uma mudança de foco, ele vai argumentar, do decoro, daquilo que é adequado a uma forma ou gênero, no classicismo, no neoclassicismo, ao que não pode ser fisicamente apreendido de um único relance, que é o sublime. Mas eu não vou entrar aqui, porque, enfim, seria uma longa discussão. Em sua famosa definição de poesia romântica, diz Friedrich Schlegel, a progressiva poesia que compreende todas as coisas e seu movimento. Há uma homologia entre esse movimento e o fluir das águas,
Romantismo, diz Kierkegaard, implica o transbordamento dos limites. Ou ainda, na famosíssima definição de poesia de Wordsworth, é o transbordamento espontâneo de sentimentos poderosos. Implícito ao transbordamento está a ideia de ir além das fronteiras, que em Tintern Abbey aparece em diversas camadas. O rio Wye, que parcialmente delimita a fronteira entre Inglaterra e País de Gales, o campo e a cidade, as séries, quase séries, que delimitam as fronteiras das propriedades, mas que se dissolvem na imaginação, o eu do poeta de antes e de agora, o seu eu e o da sua irmã, os pensamentos e a terra verde, Green Earth, a mente e o corpo, e mais diretamente ligado ao nosso tema aqui, as fronteiras entre os gêneros poéticos. Em 1802, Wordsworth apresentou a seguinte nota ao poema. Não me aventurei a chamar esse poema de ódio, mas ele foi escrito com a esperança de que nas transições e na música apaixonada encontraríamos os principais requisitos dessa peça de composição. Contudo, Wordsworth não chama Tintern Abbey de ode, o que desviaria o foco daquilo que o poeta quer com esse poema, mas preserva as transições e a música apaixonada da versificação que encontramos nessa peça de composição. Por exemplo, os simples recursos estilísticos e, sobretudo, o uso recorrente da apóstrofe, a mais característica das figuras de linguagem da ode. Mas, afinal, o que o poeta quer com esse poema? Para onde ele conduz o nosso foco? A meu ver, poucos compreenderam tão bem o propósito de Wordsworth em Tintern Abbey quanto Mário de Andrade em Louvação da Tarde e numa carta a Manuel Bandeira. Agora, meu desejo é esse, o poema-poesia construído com pensamento condicionando o lirismo, que tem de ser enorme, senão não transparece. O mais formidável que puder, porém de uma ardência como que escondida, porque inteiramente interior. Enfim, um poema inglês. Shelley, Keats, Wordsworth, Swinburne, Yeats, essa gente. Quero construir um poema que não carece ser recitado, ao contrário, que perde quando recitado. O tempo dos rapisoudos, dos menestréis já passou. O poema que carece ser lido e entendido, e o amor verdadeiro há de descobrir dentro dele o fogo e o foco ardentíssimos, porém que não queimam. Em vez, elevam o solo e são fecundos. Louvação da Tarde, bem como a relação com Wordsworth, foi analisado por Antônio Cândido em O Poeta Itinerante. Cândido argumenta que o caso de Wordsworth é muito ilustrativo de uma poesia ambulante que parte de algum estímulo dos sentidos ou do sentimento, devido geralmente à contemplação da natureza, que dava corpo palpável às generalidades das abstrações. Ou, como bem expressou Mário de Andrade, um poema em que o pensamento condiciona o lirismo e de uma ardência escondida porque é interior. Em sua análise, Cândido diz que Louvação da Tarde é um exemplo curioso na carreira de Mário de Andrade. Momento único que ele fala, não único, mas momento em que o poeta passa do modernismo, propriamente dito, à modernidade. Esse é o único poema de Mário de Andrade escrito em perfeito decassílabo branco. E, na sua relação entre modernidade e tradição, liga o seu texto com uma genealogia, sobretudo wordsworthiana. Eu não vou ler para a gente, né, mas eu estou terminando já. Esse é só um trecho, tá? Que é um poema longo. Cândido não menciona Tintern Abbey. Contudo, creio que esse poema lança uma luz à modernidade que Mário de Andrade recupera. São algumas as relações que podemos observar entre Louvação da Tarde e Tintern Abbey. Ambos possuem quase o mesmo número de versos, 160 em Tintern Abbey, 165 em Louvação da Tarde. Ambos foram escritos em versos brancos, em perfeitos decassílabos e com uso recorrente de enjambement. Vale lembrar que em português transbordamento é outro nome para enjambement. Em ambos, o pensamento e a contemplação da paisagem condicionam o lirismo e modificam os pensamentos, o corpo e a percepção de si e da paisagem. De fato, observa Cândido, o deslocamento no espaço e a intensa contemplação da paisagem rural fazem dele um Wordsworth entre cafezais, com o passeio suscitando a meditação longa e elaborada. Bom, o passeio em Tintern Abbey tem um aspecto distinto de outros poemas itinerantes de Wordsworth.
O fluxo do pensamento e do corpo segue o fluxo do rio. O passeio, inovação da tarde, também possui um caráter distinto. O eu lírico está na estrada, pé no acelerador, e a descrita da linguagem automobilística, argumenta Cândido, seu ritmo não é maquinal. Antes, a maquininha é como que animalizada. Como se nota, cito Cândido, na homologia entre máquina que respira e pássaro gramuna, cujo canto é pontudo como um instrumento. Aproveitando-se das reflexões de McFarland, antigo professor de Princeton e exato contemporâneo de Cândido, aliás, alguma das semelhanças entre os dois, tema que valeria um capítulo à parte, se Mário de Andrade recupera uma modernidade que remonta a Wordsworth, né, como diz o Cândido, Inovação da Tarde conteria em si um transbordamento das fronteiras entre interior e exterior e entre os gêneros poéticos. Transbordamento que, como Wordsworth, é plasmado no poema Movimento. Mário de Andrade não chama a louvação da tarde de ódio, mas louvação e as frequentes apóstrofes para se referir à tarde trazem à mente essa peça de composição. Tarde, receio de meu dia, é certo que só no teu palácio normaliza a onda de todos os transbordamentos de minha vida inquieta e dessegrada. E essa aqui é a biografia. Obrigado.